Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Jesus, povo de Deus! Glórias ao Senhor, nosso Rei eterno e poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz gloriosa, bendita, poderosa, maravilhosa dele esteja com você, esteja comigo, esteja aqui, né, Fran, com a gente. Amém. A paz do Senhor, que essa paz bendita invada o nosso coração, esteja conosco neste dia que se chama hoje, que fez o Senhor Deus para que nós nos alegremos nele. Amém? Então recebe a paz e a alegria bendita de Jesus para começar a sua semana, em nome de Jesus, aqui pela Rádio Estúdio FM, de Ouro Oeste, São Paulo. Estamos com o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Aleluia! Fique aqui ligadinho na Rádio Estúdio, porque Deus tem uma palavra no seu coração. Deus tem algo precioso dos céus para as nossas vidas nesta manhã. Não desligue seu rádio, fique aqui que nós vamos meditar na palavra do nosso bom Deus. E Ele está aqui para nos abençoar através da sua palavra, nos ensinar e nos colocar de pé, né, diante da presença maravilhosa do Senhor, nosso Deus. Glórias a ti, Jesus. Nós te agradecemos por isso. Vamos orar então para começarmos a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Já são 28, né? 28 ou 29 hoje? 29, eu já estou atrasada. 29 de julho, meu Deus, o tempo está passando muito, voando, Jesus. Nos dê graça para entendermos, para remir o nosso tempo, porque os dias são maus e nós precisamos aprender a remir esse tempo. Ô Cidinha, minha querida, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela presença aqui, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, vamos remir o nosso tempo, começando a nossa semana ouvindo a palavra, para que todas as coisas vão bem depois, e o Senhor nos ajuda. Amém? Glórias a ti, Senhor. Então, oremos. Vamos clamar a presença do nosso Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E nós invocamos a presença do Eterno aqui para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, invocamos a Tua presença neste lugar que se torna agora, Pai, um altar de adoração ao Teu nome. Esse lugar se torna agora a casa do Senhor, um lugar para explanarmos as Tuas Escrituras, para louvarmos a Ti, para bendizermos o Teu nome e clamarmos a Tua presença. Sê conosco mais uma vez e venha nos instruir na Tua palavra em nome de Jesus. Que não seja eu, mas o Senhor falando com o Seu povo, com aqueles a quem Tu chamaste e escolheste. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, mas que a Tua misericórdia alcance, Pai, a todos quantos puderem, a todos quantos ouvirem a Tua voz e ouvirem o Teu chamado para esta salvação maravilhosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, eu acredito no poder da Sua palavra, que enquanto ela é ministrada, o Senhor cura, liberta, transforma, restaura, faz nova todas as coisas, escreve uma nova história, traz a salvação para a pessoa, em nome de Jesus. Que o poder dessa palavra seja estabelecido aqui, e que através do som da rádio ou pela live, todos possam ser impactados pela presença bendita do Senhor, do Deus de Israel. Se conosco, venha nos ajudar, ó Pai. Vai abençoando o seu povo onde quer que estejam, em nome de Jesus, precisando de um milagre, de uma bênção, de uma porta aberta, da multiplicação de um azeite. Pai, eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor faz milagres na vida daqueles que creem. Ajuda-nos, Pai, a prosseguir em nome de Jesus. Peço uma bênção especial hoje, Pai querido, para o povo da Venezuela. Pai, abençoa, estenda a Tua mão de poder sobre aquele povo, Jesus, que chora e que clama pelas ruas daquele país, clamando por liberdade, porque eles estão debaixo de uma ditadura. Mas eu creio no Deus que já revelou uma palavra que vai tratar com aquele homem que lá está, e ele não permanecerá de pé, porque o Senhor é fiel e ouvirá o clamor daquele povo. Entra, Pai, com providência na vida de todos os povos que clamam por Ti, que precisam do Senhor. Manifesta a Tua presença e a Tua graça no nosso meio, em todos os lugares da terra. Manifesta, Pai, o Teu poder na vida dos seus filhos, dos seus escolhidos, que estão lá em Paris, no meio daquela no meio do povo de Satanás. Mas lá eles brilharão a sua luz,
como o Senhor já tem feito, usado os teus filhinhos lá, naquele lugar, para dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, resplandeça a tua luz em meio às trevas, usando as nossas vidas como tochas incendiadas no meio dessa escuridão. Vai pondo por terra todo o mal, todo o levante do inferno. Abençoa essa rádio, Pai, eu te peço. Todos os que aqui trabalham, todos os que aqui anunciam, que a tua bênção, Pai, esteja sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Sê conosco, inspira-nos na palavra. Me usa como uma flecha agora para falar do teu reino e do teu amor para os seus filhos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, abençoa especialmente a minha querida irmã Cidinha, que está aqui no Facebook, para ouvir a tua voz também, Senhor, e participar comigo nessa programação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nossa, eu senti até um calor e o ar tá ligado aqui. Jesus querido, Pai amado, né, que o Senhor venha nos abençoar verdadeiramente, nos aquecer com o seu amor aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que semana, hein? Que semana, hein, Cidinha? Eu queria falar de tanta coisa hoje, Cidinha, que eu fiquei até perdida, não sei nem por onde começar, né? Porque muitas coisas aconteceram e o Senhor está bradando no meio do seu povo, bradando. As trombetas estão anunciando, né? Porque o ímpio está aí zombando da nossa cara. Lá em Paris, não podia ser em outro lugar, né? Tinha que ser lá mesmo, o local onde tudo começou. Desse satanismo, desse paganismo desenfreado da nossa era, da era presente agora, né? Do depois de Cristo. Zombando da nossa cara, esfregando na nossa cara que as nações seguirão o anticristo, por tudo que nós vimos lá, né? Na abertura daquela cerimônia, porque aquilo foi uma cerimônia, né? Um culto aos deuses pagãos. Blasfemaram da nossa fé, mas a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Aleluia! Então, o pessoal estava brincando até, eu acho que foi anteontem, que acabou a luz lá, né? Deu um apagão lá. E o pessoal brincando, fazendo memes, porque o Brasil é o rei dos memes, né? O povo brasileiro ama o meme, eu também amo. Fazendo um meme que Jesus chegou numa caixa de luz e tirou o disjuntor lá. Ai, quem dera, né? Acho que Jesus vai perder tempo com isso, com aquele povo está reservado para o fogo, né? Depois das blasfêmias que eles cometeram ali. E a gente tem que entender, irmãos, que quando Jesus estava na terra, ele falava assim, que haveria mais rigor para o povo que estava ali com ele, do que para Sodoma e Gomorra, né? No dia do juízo, haverá mais rigor para a nossa geração que teve conhecimento da verdade do que para Sodoma e Gomorra, que não teve o conhecimento da verdade. Jesus ainda não havia se manifestado lá na época de Sodoma e Gomorra. E Jesus deixa bem claro que haverá um juízo pior, maior, mais rigor nas sentenças de condenação para a geração que contemplou o Senhor, que é desde quando ele se manifestou em carne até hoje, há 2000 anos, nós vivemos sobre a manifestação da graça de Jesus Cristo. E aqueles que dizem não para ele, haverá mais rigor no dia do juízo para essa geração que não quer o Senhor depois da manifestação dele, do que para Sodoma e Gomorra. Então é um perigo gravíssimo que o povo corre em blasfemar agora contra a fé, né? O crente evangélico, né? Eu sou cristã evangélica, mas assim, eu amo meus irmãos católicos, então nada contra, né? Um dia Deus me deu uma revelação que na hora que o anticristo vier às nossas cabeças, eles vão pedir para você negar o Senhor. Se você negar, você não tem o seu pescoço degolado. E naquele dia o Senhor falou comigo, são cristãos, eles vão perseguir todos os cristãos. Não interessa se está na igreja evangélica, na igreja católica, vai perseguir cristão, né?
Aí depois daquele dia eu entendi muita coisa, né? E louvado seja Deus por isso. E tenho muitas amizades maravilhosas dentro com os meus irmãos, né? Então, voltando, assim, eu como cristã evangélica, eu me dedico mais aos estudos, nessa parte, não sei muito, mas o que eu sei é que a Igreja Católica, ela tem uma ligação muito grande com a França, né? E que teve um Papa que falou, França, você é a irmã mais velha de Itália, onde você se perdeu. Então já faz tempo esse problema da França. Porque tudo isso, meus irmãos, já vem desde a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o que aqueles franceses queriam era destituir o rei, porque os reis simbolizavam o clero, e o rei estava junto com o clero, né, com a igreja, e eles queriam cortar todos os vínculos com a fé. Para a França, naquele momento, era a fé católica que estava ali. E os iluministas, aqueles que fizeram a revolução, que levaram todos para as guilhotinas, eles queriam abolir a fé. E eles tentaram, mas eles não conseguiram. Agora, depois de quase 300 anos, 1789, para cá, né? Desde aquele tempo, começou-se um movimento para tirar a fé do mundo ocidental. Depois veio o comunismo, baseado nessas mesmas leis, derrubaram muitos reis, estabeleceram as repúblicas, que aparentemente estados laicos, mas eles querem estados ateus. Então tudo começou aonde? Lá na França. E agora, nessas Olimpíadas, eles repetiram, aquele mesmo espírito está lá, atuando lá, levando muitos para a guilhotina, dizendo assim, hoje eles não vão guilhotinar por enquanto, né? Mas o que eles mostraram é, vocês não são bem-vindos aqui. Nós não queremos vocês mais aqui. Este espaço não é mais para vocês, né? E aí o presidente da França, o Macron, vai lá no Twitter e escreve liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, essa babaquice que nós aprendemos na escola como um grande acontecimento na história, como se não tivesse representado o desejo de acabar com Deus. O desejo de ter uma sociedade sem Deus começou na Revolução Francesa. Então a França está mostrando para o mundo aquilo que ela é. Aquilo que ela é, um país que quer viver sem Deus, há tempos atrás. E foram eles que introduziram essas ideias aqui. E eles influenciaram o mundo todo com essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, sendo que você não tem liberdade para adorar a Deus, porque eles não querem Deus. Você é livre? Sou. Eles pregam liberdade? Sim. Mas a liberdade de adorar a Deus você não tem nesses ideais franceses, né? Igualdade? Como igualdade se nós somos diferentes? Se a Bíblia diz que cada um é cada um, e eles vêm com essa história de igualdade. Como ser igual? Nós não somos iguais, né? E fraternidade? Que fraternidade é essa onde eles matavam os reis? Mataram os reis. Eu não assisti, mas a gente vê tudo pela internet, né? O povo ficou abismado de ver a cabeça da Maria Antonieta guilhotinada, que eles fizeram um desfile com isso. Engraçado, a gente aprende nos livros de história a vida inteira que eles guilhotinaram os reis e a gente não se incomoda. Agora o povo parece que ficou, né? Parece que falou, nossa, fizeram isso, não foi só com Maria Antonieta, não. Fizeram com toda a casa real, fizeram com todos os padres e freiras e todos aqueles que eram envolvidos com o rei, sapateiro do rei, roupeiro do rei, não sei o que do rei, todo mundo que era envolvido com os reis foram guilhotinados. E esse espírito está ainda hoje prevalecendo e ele quer ressurgir das trevas. Ele quer ressurgir das trevas novamente para acabar com o cristianismo. Mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui enquanto podemos, para dizer que só o Senhor é Deus, e que só Deus é o Senhor, e que o Senhor está conosco, e nós não temeremos o mundo, né? Tem uma história de 16 carmelitas, freiras, elas foram guilhotinadas, e antes de morrerem na guilhotina, elas refaziam os votos com o Senhor, e elas
entregavam a vida para Jesus e iam para a guilhotina. 16 freiras que não se dobraram, queriam que elas assinassem os termos lá da Revolução, aonde, assinando esse termo, elas estavam renunciando à fé em Cristo. E elas disseram não, não. Foram para a guilhotina. A história de um padre também, agora esqueci o nome, que preferiu ter a sua cabeça decepada do que renegar Jesus. Tudo lá na França. Tudo lá na França. Foram eles que começaram, e por incrível que pareça, agora parece que eles startaram o fim novamente. Quando eles blasfemam da ceia do Senhor, quando eles fazem aquelas simbologias todas lá na abertura, né? Nesse dia, dá a impressão que João, quando ele estava tendo as visões lá na ilha de Pátimos, dá a impressão que ele viu aquilo ali, quando ele viu aquele cavalo branco sobre as águas e as nações o seguindo. Dá a impressão que João estava tendo aquela visão ali na França. E eles blasfemando. Aí ficou tão mal, que eles tiraram do YouTube o vídeo da cena da ceia. Sabia que eles tiraram? E sim, eles tiraram do YouTube. Agora só tem aquele vídeo quem salvou o vídeo. Porque outras pessoas não veem mais pelas redes oficiais. Porque ficou muito mal, pegou muito mal. Que desrespeito, né? Eles pedem respeito, mas eles desrespeitam a fé alheia. O surfista brasileiro, agora esqueci o nome, nas pranchas dele, ele pinta as pranchas, ele coloca o Cristo Redentor na prancha dele. Ele teve que tirar a imagem do Cristo para poder participar, porque era proibido, é proibido na Olimpíada manifestação de fé. Só que eles manifestaram a fé deles, né? Inclusive espezinhando a fé alheia. Eles podem, agora a gente não pode. Mas louvado seja Deus, né? Que a menininha lá do skate mandou uma mensagem em Libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já tem um outro testemunho de uma outra pessoa que glorificou a Deus ali. Dá glória para Deus, dá glória para Deus. E o povo captou, né? As câmeras captaram diante do mundo inteiro os cristãos ali, os atletas, mostrando a sua fé, não negando a sua fé, diante de uma inquisição, de uma guilhotina francesa novamente, né? O Senhor sempre tem os seus. Eles não vão nos dobrar, nos fazer dobrar, né? E depois ainda aconteceu outra coisa maravilhosa. Esse dia, não sei se você viu, tem um país... Ai, agora eu esqueci, é dessas ilhas pequenas, lá pelo Pacífico, uma ilha. Faz pouco tempo que ela se libertou, que ela proclamou independência. E o hino dela é um trecho do hino da harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levará, se eu não me engano é esse. Então, quando cantou o hino daquela seleção lá na França, eles tiveram que ouvir um hino da harpa cristã, porque Deus é maior, Deus é fiel, Ele usa os seus como luz para se manifestar no meio das trevas. Então, por mais que eles quisessem impedir, não deixar, Deus dá as estratégias para que o seu povo manifeste a luz em meio às trevas. E para mostrar que Ele é Deus. E que Ele vai agir em favor do seu povo. E que Ele julgará esse povo impenitente e infiel. Esse povo do iníquo. Amém, queridos? E ainda tem um outro detalhe também, Cidinho. Não sei se você viu, o doutor Alex, pastor Alex. Ele postou a abertura da Olimpíada de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 2012. Diz que lá, como eu não tenho TV, né, eu fico meio fora dessas coisas. Diz que é em 2012, eu vi o vídeo. Na abertura de 2012, diz que tinha qualquer coisa sobre uma pandemia mundial. Você sabia disso? Na abertura das Olimpíadas de 2012. As encenações que eles fizeram lá falava qualquer coisa sobre uma pandemia mundial. 7 anos depois veio a pandemia do Covid-19. 7 anos depois. Agora nós estamos vendo essa pandemia aí, essa Olimpíada aí, anunciando o anticristo claramente, né? Será que 7 anos depois ele se manifesta?
é para a gente pensar, né? O fato é, as coisas estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo, e nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus e estarmos sempre atentos para esta verdade, que Jesus voltará. Amém? Você está preparado? Então vamos ler a palavra de Deus hoje em Mateus 22. Livro de Mateus, capítulo 22, já falei tanto, né? Mas a palavra é uma sequência de tudo isso que eu falei também. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz os servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo tu vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o, pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Misericórdia. Misericórdia com a palavra dessa, né? Meu Deus do céu, louvado seja Jesus. O Senhor fez um casamento, porque Ele nos chama para casar com Cristo, né? Deus Pai falou: vou casar meu filho, vou chamar um povo para se casar com ele, a sua noiva. Essa primeira noiva escolhida era Israel, mas Israel rejeitou o chamado, né? Como nós sabemos. Aí Jesus vem e fala assim: então vai lá. O Senhor fala, né? Aqui é Deus Pai, e fala assim: então vai e convida todos que vocês acharem. Convida todos os povos, tribos, línguas e nações. E venham para a festa do casamento do meu filho. E aí acontece um detalhe muito interessante, é que todos quanto eram convidados para os casamentos, lembra do casamento da boda de Caná? Eles chegavam, tinha que ter água nas talhas ali para lavar os pés, né? E também era costume dar uma veste para a pessoa vestir para o casamento. Não é como nós fazemos hoje, que nós é que preparamos a nossa veste para o casamento. Não. Era o rei mesmo que dava a veste para os convidados entrarem na festa. Ele dava para os convidados uma veste de linho branca, para que os convidados entrassem na festa. E o Senhor preparou o casamento, mandou chamar os convidados, eu e você. E nós vamos entrar nessa festa. Só que nós precisamos vestir a veste adequada para a festa de casamento. Sem essa veste, nós não poderemos estar na festa de casamento. Então, eu vendo ainda essa história de Olimpíada aí, vendo o barulho que deu na internet por causa do uniforme do Brasil. O uniforme do Brasil muito pobre, como somos nós, né? Cada povo, tudo isso representa o governo da época. Então, como nós estamos num governo pobre, medíocre, com uma primeira dama que não sabe se vestir, e ela influenciou em tudo isso, então o uniforme da delegação brasileira foi ridículo. Pobre, de havaianas, né? Com uma roupa que o povo começou a tirar sarro na internet, falar que parecia roupa de crente, e eu não sei por que eles têm essa ideia errada dos crentes, que os crentes se vestem mal. Eles têm ideia errada sobre nós, né? É um estereótipo aí. Enfim, começaram a falar que estava aparecendo as irmãs da Assembleia de Deus, o uniforme da seleção brasileira. Falei, meu Deus do céu, que ideia errada. Eu conheço as irmãs da Assembleia de Deus, elas são mulheres muito bem vestidas. A cara da nossa primeira dama, né? O uniforme. Enfim, irmãos. Aí Deus começa a falar assim, tá vendo?
para ir numa festa do mundo, para uma celebração, né, que aquilo foi uma celebração do mundo, é preciso estar uniformizado. Cada povo com o seu uniforme, representando o seu país. Assim como, para entrar na festa, na celebração da Olimpíada do Céu, do casamento real, vocês também precisam de uma veste adequada. Lá, eles aceitam qualquer uniforme, desde que seja uniforme. Você pode fazer um uniforme feio, bonito, vai entrar. Uniforme valioso ou não, de algodão ou não, vai entrar. Mas na festa do céu não tem isso. Porque este que aqui estava sem vestes, o Senhor olhou para ele e falou: amigo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você não tem vestes nupciais. Falou o que para ele? Amarra os pés e as mãos e joga. Joga nas trevas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque a pessoa não se preparou. Então, irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Pode parecer até maluquice, mas eu quero que você entenda. Assim que eu me converti ao Evangelho, né? De fato, que eu conheci Jesus na Igreja Assembleia de Deus, existia uma pessoa lá também, junto comigo, recém-convertida. E ela fazia tudo errado. E ela queria me levar. Vamos, Rô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Revolucionar a igreja, está aparecendo o espírito o espírito de rebeldia e revolução lá da igreja, lá da Revolução Francesa, ele opera ainda. Eu também era assim. E essa pessoa também era assim. E ela queria operar uma revolução ali na igreja. E o Senhor falava assim comigo: não siga ela. Não siga ela. E ela foi indo, até que se desviou e eu permaneci. Então, olhando hoje para a primeira-dama do Brasil, essa que está lá, né, como primeira-dama, e o Senhor fala assim: não siga ela, não faça o que ela faz, não use o que ela usa, não se comporte como ela se comporta, não adore o Deus que ela adora, faça tudo diferente e você se dará bem. É um recado que eu estou dando para vocês aqui, porque eu já não sigo mesmo, né? Eu já, faz muito tempo. Tudo que ela faz, faça ao contrário. Tudo que ela fala, faça ao contrário. Porque é exatamente isso. A mulher representa tudo que nós não podemos ser. Deslumbrada, ela burlou todas as leis como é que chama a palavra? Das relações internacionais, das diplomacias. Ela burlou todas as leis de diplomacia para ela estar lá representando o Brasil nessas Olimpíadas, sabia? Porque as Olimpíadas é para chefe de Estado. Ela não é. Primeira-dama não é chefe de Estado. Mas ela burlou as leis. Porque ela se colocou como a chefe de Estado. Se o presidente não pudesse ir, ele teria que ter mandado ou o vice-presidente. Se o vice-presidente não pudesse ir, segundo as leis e protocolos, teria que ir o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, ou o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Mas ela burlou todas essas autoridades e foi ela no lugar representando o Brasil. E o Senhor fala: comigo não é assim. Como essa mulher representa bem aquela parte do brasileiro, né, que quer dar um jeitinho para tudo. O Senhor fala: parem com isso. Não existe jeitinho para entrar no céu. Ela burlou todas as leis e protocolos, mas vocês não burlam. Para estar na minha festa, o Senhor foi falando comigo a respeito dessa mulher e daquele uniforme. Começou a vir tudo isso na minha cabeça. Falei: Jesus amado, as nossas vestes, elas são compradas com o sangue de Jesus. Ele já adquiriu essa veste para nós. E nós vamos colocar essa veste de salvação em nós. Então essa veste que ele nos dá é de linho branco finíssimo, que representa a nossa vida santa, sem ruga e sem mácula. Lembra da igreja sem ruga e sem mácula? É porque Deus dá essa veste. Mas, irmã, que isso? Que história é essa? Como que eu pego essa veste? Nascendo de novo. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, quando você se converte ao Senhor e começa a servi-lo e obedecê-lo,
você nasceu de novo, você recebeu uma nova veste. A tua veste de pecado, de contaminada, ficou. E agora você recebe essa veste branca. E você tem que cuidar para que ela não manche durante a sua caminhada na terra. E você possa entrar no dia das bodas. Porque esse jeito janja de ser não existe no céu. Porque no céu se respeita as leis, se respeita as regras de Deus para o céu. Não tem burlar, não tem. Então, quando você olha para ela, você fala assim, não é assim que eu devo ser, porque eu devo respeitar as leis. Eu já começo a aprender respeitando as leis da terra, não dando jeitinho para entrar em lugar nenhum aqui na terra, porque no céu essa conduta não é digna do céu. Então, já que eu quero aprender a viver para entrar no céu, então eu vou andar direito, eu não vou burlar nada, eu vou respeitar as leis. O que é meu, o que eu não posso, eu não posso. O jeito janja de ser representa esse convidado que apareceu aqui na festa, sem roupa nupcial. O que você está fazendo aqui? Diante dos reis da terra, naquele lugar profano que é aquela Olimpíada lá em Paris, que nós já comentamos aqui, ela vai. E ela diz que representa o Brasil. A mim não representa. Com aquela cafonice toda, misericórdia. Eu que nem cafona sou. Louvado seja Jesus, né, Fran? Eu nem cafona sou. Eu sou chique. Aleluia. Aí eu vejo uma mulher cafona daquela representando o Brasil. Eu quero morrer. Eu falo, não, meu Deus, nós jogamos pedra na cruz, não é possível. Então, queridos, né, brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Nós não podemos burlar leis para o céu. Então já vamos aprender direitinho aqui como que é o negócio. Respeitar as leis, entrar onde você é chamado e com as vestes adequadas. E quanto mais as suas vestes estiverem apropriadas, mais você será visto. Esse uniforme ridículo que o Brasil foi para lá para envergonhar os nossos atletas. Mas cada país dá o que tem. Cada país dá o que tem, não é verdade? Se a nossa primeira dama é aquele escândalo de breguice, o que vai ser dos nossos queridos atletas lá? Que Deus tenha misericórdia. Você está vendo como que tudo se mistura? Eu fico olhando em tudo que acontece. Falo, Senhor, o que o Senhor está falando até a vez aí? E Deus falando para mim, o modelo janja de ser é esse convidado que entra, de penetra nos lugares, usurpando os lugares. Ela usurpa um lugar que não é dela. Ela pode fazer isso aqui, mas lá no céu não tem lugar para usurpador. Lá no céu vai ser jogado, amarra os pés e as mãos e joga nas trevas. Lá haverá pranto e ranger de dentes. E esse ranger de dentes aí, você sabe, né? A pessoa arranja os dentes quando ela tá brava, ela tá nervosa, o povo vai pro inferno e vai estar bravo ainda. Porque a rebeldia é muita. Então, meus queridos, mas o que é que faz a pessoa ser rebelde e não aceitar as regras, querer burlar todas? O espírito do anticristo. Porque ele é um rebelde. Ele é um rebelde que se rebelou lá no céu. Então, toda vez que você vê uma pessoa querendo ser rebelde, querendo ultrapassar as leis, o espírito do anticristo está atuando nessa pessoa. Esse espírito da Revolução Francesa está atuando nessa pessoa. Que Deus guarde os nossos atletas lá, né? Para que esse demônio não atue na vida deles. Né? Mas a nossa querida primeira dama é a rainha de fazer isso aí. Ela foi visitar o Papa e, segundo os protocolos, né, internacionais, uma mulher diante do Papa só se veste de preto. Mas ela foi de vermelho. Estava nem aí. Ela burla todas as leis. Ela quer romper com todas as tradições. Esta mulher, ela é o espírito do anticristo encarnado. Ela é essa rebeldia da Revolução Francesa. Por isso que ela teve que ir. Por isso que ela fez tanto esforço para ir lá. Porque aquilo representa o que ela representa. Essa rebeldia, essa vontade de quebrar protocolos, essa vontade de falar, não é nada mais igual ao que era antes. Agora eu quero mudar tudo, eu quero quebrar tudo, eu quero fazer tudo diferente. Espírito de anticristo, espírito de rebeldia está sob o nosso país. Agora, quem não é de Cristo está sendo influenciado. Então você se guarde debaixo das asas do poderoso Deus, para que você se vista com as suas vestes de salvação e não abra mão disso.
Irmãos, quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que era exatamente isso. Mas Deus me mostrou a verdade e quebrou a minha cerviz, que era endurecida e que era rebelde. Mas Deus quebrou a minha cerviz e me fez entender a verdade. Hoje eu não sou mais essa pessoa rebelde e que quer quebrar todos os protocolos estabelecidos na sociedade, principalmente pela igreja. Porque quem estabeleceu os protocolos de santidade foi a igreja. Tanto que quiseram destruir lá na França continuam querendo destruir agora lá na França. Mas eu quero que você entenda uma coisa, aquela Revolução Francesa, quando eles propuseram toda essa revolução de quebrar todos os dogmas da igreja, eles conseguiram influenciar o mundo todo, sabia? Sim, a nossa independência veio aqui por causa disso, nos Estados Unidos também. Olha, quebraram as monarquias, derrubaram e influenciaram quase o mundo todo. Não é à toa que eles, cheios de si, de arrogância, fizeram as declarações universais dos direitos do homem. Como se lá da França fossem governar o mundo. Exatamente. E aí tem até um maluquete aí na internet nesse dia. Você conhece o Romilson? O Romilson, ele jura de pé junto que o anticristo é o Macron, né? Ele faz os estudos do nome do Macron, de tudo que o Macron representa, ele fala, é o anticristo. Eu não acredito que seja o Macron o anticristo, irmãos, mas ele contribui para a formação do reino, né? Do anticristo, para ele reinar. Esse reino sem Deus. Só que calma que o chicote de Deus para a França está vindo aí com os islâmicos, né? Porque tudo aquilo que eles fizeram lá, os islâmicos cortam a cabeça deles também. Porque também profana Alá, né? Então deixa eles. Deixa que Deus vai tratar. Deus tem os seus chicotes espalhados pela terra para ensinar o povo. Tinha Babilônia para os judeus e ele tem agora os islâmicos, né? O povo aí do turbante, da religião, lá do Alá, Deus tem esse chicote para aquela Europa caída, profanada, para aquela França, que 1/3 da população da França agora já é, né, muçulmana. Então Deus está preparando o chicote para eles. Mas entenda isso. Esse espírito de rebeldia agora ele quer atuar depois dessas Olimpíadas. Ele quer que agora o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele vai atuar. E nós precisamos estar com as nossas vestes de santidade, guardados debaixo do sangue poderoso de Jesus, para que isso não domine a nossa mente, não domine o nosso viver. E a gente olhe para aquela senhora que está lá e veja tudo que ela faz, tudo que ela representa, tome o caminho oposto dela. Foi assim que eu fiz quando eu me converti. Se eu tivesse seguido essa pessoa que eu contei para vocês, eu não estaria aqui hoje, eu estaria perdido de novo. Mas Deus falou para mim, não, vai para cá. E eu fui seguindo a voz do Senhor. E eu estou aqui, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Tem um chicote de turbante para a França. Tem, irmã, tem. Aleluia. Quando eles fizeram toda essa profanação na Revolução Francesa, eles tiveram o Napoleão Bonaparte de chicote, né? Sobre eles. Um ditador sanguinário também que se levantou lá depois do alvoroço da Revolução. Agora Deus tem esse outro chicote aí, né? Aí depois vem aqueles coitadinhos dos irmãozinhos falando, irmã, você está misturando política, irmãos, olha para a história, olha para a Bíblia, olha para tudo que acontece, para tudo que Deus faz. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, né? E saber que Ele está trabalhando. E que o chicote do Senhor virá sobre aqueles desobedientes e sobre estes que se recusam a colocar vestes de salvação. Você pode ser rebelde o que você quiser aqui nessa terra, querer quebrar todos os protocolos dessa terra, querer ter esse espírito de anticristo diante de você, querendo quebrar todos os protocolos da igreja do Senhor sobre essa terra, os protocolos de santidade que a igreja propõe para essa terra. Nós podemos quebrar tudo aqui, mas lá no céu não quebra, não. Não. Lá no céu você tem que ter a veste, porque o dono do céu é Ele. Lá no céu, no dia do casamento, Ele vai olhar e falar, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é teu. Essas vestes não são do céu. Essas vestes são imundas. Volte para o lugar imundo. E vai nos expulsar de lá. O que você quer? Faça a sua escolha.
Então escolha obedecer o Senhor, viver na alegria do Senhor. O Senhor tem o que para nós? Festa. Sempre Deus tem festa. Deus tem festa. Ele preparou tudo para uma grande festa para o seu povo no final. E eu quero dizer para você uma coisinha aqui, que eu me sinto a tal. Eu já sou chique, né? Como diz o povo. Eu tô brincando, irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu sou melhor que a Janja, com certeza. Se eu tivesse o dinheiro que ela gastando num vestido lá de 6 mil reais, eu ia estar melhor, mais vestida que ela. Ah, eu ia, que eu tenho bom gosto. Acharam até o preço do vestido que ela usou lá outro dia, 6 mil e tanto, quase 7 mil o vestido. Mas ela é feia, o vestido ficou feio nela, ela não é chique. Unha do cão, minha misericórdia. Eu acho isso aqui, ó. Pode vestir ouro. Como você diz, pode vestir de ouro. Pode vestir de ouro, que ali não tem beleza, não tem graça de Deus, não tem nada, né? Ai, ai, cadê? O rei... Então o rei... E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a festa no Pisiel foi cheia de convidados. Então eu me sinto assim, a tal, quando eu leio aqui, ó. E os servos de Deus, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Eu sou uma serva do Senhor. Estou saindo pelo caminho para juntar gente para vir para a festa. E essa posição de serva é a melhor posição do planeta Terra. Não existe nada maior do que servir a Deus. Não existe profissão maior do que servir a Deus, né? Não existe, irmãos. Deus deu para os seus filhos a melhor posição no reino celeste. Eu trabalho para o rei da terra. Eu não trabalho para os homens. Eu represento o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa posição, para mim, ela é maravilhosíssima. Eu não troco essa posição por nada. Estou vendo muita gente aí querendo trocar a posição, querendo buscar coisas dessa terra. Mas eu, na condição de serva, que anuncia. E depois, na hora que eu trocar a posição, eu sou a convidada de vestes nupciais resplandecentes. Casando com o meu Jesus, casando com o meu rei. Eu não quero mais nada dessa terra. Nada mais dessa terra para mim me encanta. Louvado seja Jesus. Podem me oferecer o que for. Eu não quero, porque eu já tenho a melhor posição do mundo, que é ser serva e ser noiva de Cristo. Que as minhas vestes e que as suas vestes estejam resplandecentes e brancas. Que você não esteja burlando nenhuma lei. Porque no céu não se burla as leis. Então vamos fazer um negócio? Vamos começar a aprender a seguir lei aqui? Vamos esquecer esse modelo Janja de ser? E vamos seguir os protocolos? Vamos ser pessoas respeitáveis? Vamos ser pessoas amáveis? Pessoas obedientes? Pessoas que respeitam as leis? Vamos? Te convido para abandonar esse jeito Janja que representa um pouco do brasileiro, né? Porque o brasileiro é o brasileiro do jeitinho. Vamos esquecer isso. Vamos treinar para o reino celeste que vem vindo aí. Vamos colocar as nossas vestes de salvação. Como diz, né, o profeta Isaías, que o Senhor me deu vestes de salvação e de louvor, por isso eu sou alegre, feliz, contente e sorridente. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua vida. Que essa palavra fale mais ao seu coração, né? Que o Espírito de Deus te mostre mais coisas. As coisas estão acontecendo. O que mais você viu lá naquela Olimpíada do Inferno lá? Que você viu que ultrapassaram os limites. E aí, você lembra da palavra da semana passada? Foi do olho furado, né? Você perde a visão da verdade. Os artistas, os jornalistas na TV, eles já estão com os 2 olhos furados. Eles não enxergam mais nada. Até o Comitê Olímpico pediu desculpa pela profanação da fé, lá da ceia, retiraram o vídeo em respeito aos cristãos. Mas você ainda vai ver gente falando que tudo aquilo que aconteceu lá é liberdade de expressão. Mas não se deixe enganar. Abre os seus 2 olhos, porque o Senhor vem vindo aí. Amém? Glória a Jesus. Fiquem com Deus. Querendo Deus, segunda-feira que vem, nós estaremos aqui novamente para mais uma palavra gloriosa de Jesus. Que Ele venha nos vestir de vestes de salvação e de alegria, né? E que nós sejamos noivas que estamos preparadas para o casamento. Amém? Não perca o seu casamento.
Não queira ser desses que vai ser jogado para as trevas exteriores. Fique com Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez com o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Shalom, shalom, a paz